A gente permanece nessa toada de assuntos internacionais, agora falando sobre o Irã, porque já passam de 100 horas o bloqueio à internet por parte do regime em meio a essa onda de protestos, que já tem autoridade dizendo, olha, já tem 2.000 mortos. A ONU fala em centenas de mortos, o fato é que é muita gente morta por protestar. A gente vai entender como funciona esse bloqueio dessa internet com o nosso editor de assuntos internacionais, o Diego Pavão. Bloqueiam e aí acabou, ninguém consegue ter acesso à internet. Basicamente isso. Bom dia, Elisa. Bom dia, bem-vindo. Obrigado. Diego. Bom dia para quem acompanha o live em casa. Bom, a gente cobrindo esses protestos, Elisa, agora na redação, quando a gente tem protestos acontecendo em várias partes do mundo, geralmente a gente tem muita variedade de imagens, de vídeos que vão chegando, principalmente se esses protestos ocorrem, por exemplo, em países do Ocidente. A gente tem ali muitos vídeos, sinais ao vivo. Isso hoje no Irã não existe. A gente tem dificuldade de receber imagens novas e, claro, ter um sinal ao vivo saindo do Irã nesse momento é muito difícil, não existe estrutura, o bloqueio não permite isso. Esse bloqueio, Elisa, é interessante porque ele ocorre de uma maneira parcial. Por quê? O governo, o regime iraniano, não vai bloquear totalmente a internet, porque senão a economia para. O Irã já é um país que sofre muito com as sanções do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. Bloqueando totalmente a internet, existe perda de sinal para coisas corriqueiras do dia a dia, transações bancárias, transações de cartão de crédito, sistemas de hospital, tudo isso pararia. E aí instigaria muito mais esses protestos, uma economia mais estagnada. O Irã tem controlado, bloqueado o acesso à internet de 3 formas diferentes. A gente preparou uma tela, Elisa, para mostrar como esse bloqueio acontece e explicar por que ele é parcial. Bom, primeiro de tudo, o Irã consegue reduzir drasticamente a velocidade da circulação de dados, a velocidade da internet. Para a gente ter uma ideia, essa velocidade está a 1 ou 2% da capacidade normal dessa internet. Por que isso é importante? Por que isso é tão estratégico para o regime? Quando se reduz a velocidade, circulação de dados mais leves, ou seja, transações bancárias, como eu disse, transações de cartão de crédito, tudo isso continua funcionando normalmente. Mas, por exemplo, vídeos, fotos, tudo isso fica prejudicado. E é exatamente isso que o regime iraniano quer fazer: coibir o upload de vídeos ou até de lives, colocar lives na internet mostrando os protestos, porque dessa forma, primeiro, o regime impede que essas imagens se espalhem dentro do Irã e isso acaba incitando menos protestos e também impede que essas imagens cheguem ao Ocidente. Essas imagens até estão chegando, mas com muita dificuldade. É por isso que essa redução da velocidade é tão estratégica. Se reduz a exposição dos protestos, mas sem afetar a economia local, sem fazer a economia ficar ainda mais estagnada. Lembrando, uma economia estagnada representa mais insatisfação popular e isso incitaria os protestos. No segundo ponto, a gente tem o corte na rede móvel. Aqui a gente está falando de 4G e 5G. Em áreas onde tem protestos acontecendo, essas redes são desligadas ou são muito prejudicadas. Agora, por que isso acontece? Aqui no Brasil, a gente tem empresas de telefonia que são empresas privadas, independentes do governo, que, para qualquer caso de uma decisão, de uma ordem para se desligar ou tirar algum conteúdo, precisa de uma decisão judicial. No Irã, é diferente. No Irã, as empresas de telecomunicações são totalmente ligadas ao governo. E mais, essas empresas são subordinadas à Guarda Revolucionária Iraniana, que responde diretamente ao líder supremo. Ou seja, a ordem de se cortar o 4G ou 5G não vem de uma decisão judicial, de algum processo, vem diretamente do governo. Isso é fácil. E aí, claro, cortando a rede móvel, esses protestos que são filmados com celulares, essas imagens ficam muito mais difíceis de serem espalhadas dentro do Irã, mas também para fora do país. E aí, por último, Elisa, e tem uma coisa interessante, viu, Elisa, sobre essa questão da rede móvel, antes que eu me esqueça de falar sobre isso. O Elon Musk tem aquela empresa de satélites Starlink. Os Starlinks são satélites que ficam numa órbita abaixo da Terra e permitem a internet sem uma estrutura
estrutura, vamos dizer assim, maior em solo. Essa internet tem funcionado no Irã, mas com dificuldades, ou seja, até isso o regime também está conseguindo combater também o uso da internet Starlink. E aí, por último, só para a gente encerrar rapidamente, a rede de internet paralela. Assim como a China, inclusive o Irã se inspirou na China para criar essa grande intranet para o país todo. Ou seja, não só é aprovada pelo governo, mas é controlada pelo governo. Ou seja, todo o conteúdo que é colocado nessa rede, nessa intranet, ele é totalmente moderado pelo governo. Ou seja, não vai entrar nada ali que o governo, que o regime não queira que seja divulgado. Tudo aquilo contrário do que se espera para a liberdade de expressão. Diego Pavão, muito obrigada. Obrigado, por explicar Elisa. tudo isso.